Olá pessoal, tudo bem? Sou Matheus Faria. A grande maioria de brasileiros que vivem aqui no Japão vem com visto de descendentes de japoneses, né? De famílias que foram para o Brasil e depois os filhos, netos voltaram para cá. É o meu caso, eu vim como marido de uma neta de japonês, só que existem outras formas, então eu vou contar para vocês 3 formas viáveis que eu conheci aqui no Japão de imigrar para o Japão sem ser descendente ou sem ser casado com um japonês. Vamos lá? Bom, a primeira forma de vir para o Japão sem ser descendente ou sem ser casado com um japonês é vir como trabalhador qualificado em algumas áreas de saúde e educação. A comunidade brasileira aqui no Japão se desenvolveu nos últimos 30, 40 anos e estão concentradas principalmente em 3 províncias: Aichiken, que é a que eu moro, Gifu e Mie. Então existem locais com grande densidade de brasileiros aqui no Japão. Nessas cidades acabaram formando empresas que dão suporte e que prestam serviço à comunidade brasileira aqui no Japão. No campo da saúde, as principais posições são pedagoga, psicólogo, psicopedagoga. E algumas empresas também precisam de fonoaudiólogos. E essas empresas recrutam pessoas tanto aqui no Japão, da própria comunidade brasileira, e às vezes precisam recrutar pessoas aí no Brasil. Outro campo é a educação. Existem várias escolas brasileiras aqui que precisam de professores de praticamente todas as matérias, né? Na maioria das vezes essas empresas, são escolas de brasileiros, boa parte da mão de obra é recrutada aqui no Japão, parte precisa ser recrutada lá no Brasil. Caso a pessoa que seja aprovada num desses processos seletivos não seja descendente, essas empresas têm a alternativa de trazer esses funcionários para cá para o Japão com visto de trabalho para trabalhadores qualificados. Um ponto importante sobre esse visto de trabalhador qualificado é que na renovação, no ato da renovação, geralmente após um ano, é necessário que a empresa emita um documento comprovando que a pessoa está trabalhando, tem renda aqui. Na prática, significa que toda vez que for renovar, você precisa estar trabalhando para essa empresa ou para outra empresa. Então a sua permanência no Japão está atrelada a você estar exercendo essa função. Quem tem o visto de descendente também precisa comprovar renda para continuar aqui no Japão, porém não está atrelado ao tipo de trabalho, né? Você pode exercer outras funções, pode ter empresa e tal. Então essa é a maior diferença dos 2 vistos. A segunda forma de imigrar para o Japão sem ser descendente ou sem ser casado com descendentes ou com japonês é conseguir trabalho diretamente com empresas japonesas, principalmente em áreas que faltam mão de obra aqui. As 2 principais áreas que faltam mão de obra aqui no Japão atualmente são as áreas de tecnologia da informação e ensino de inglês. Apesar de existirem muitos estrangeiros dando aula de inglês, ainda existe uma demanda muito grande. Em teoria, seria fácil para nós brasileiros, que temos mais facilidade de aprender inglês do que os japoneses, conseguir trabalho nessa área. Porém, as empresas japonesas dão muita prioridade para nativos, mas não é uma coisa impossível. Muitas empresas estão abrindo mão dos nativos, pela grande falta desse tipo de mão de obra que tem aqui, e estão contratando japoneses e pessoas de países que não falam inglês. Porém, eles são muito rigorosos e exigem o TOEIC, que é um teste de avaliação do nível de proficiência de inglês, que é muito parecido com o TOEFL, aí do Brasil, é a mesma empresa que emite, porém aqui no Japão as empresas têm de costume solicitar esse TOEIC. Pode ser realizado aí no Brasil, é uma prova que pontua o aluno de 0 a 990. Outro certificado muito exigido para quem quer dar aula de inglês aqui é o certificado TEFL, Teaching English as Foreign Language, ou o TESOL, Teaching English to Speakers of Other Language. Esses 2 sim são certificados e você pode conseguir online. Existem escolas no mundo inteiro que dão esses cursos, geralmente de 1 mês, de 4 semanas, e é um dos certificados que eles exigem. Na área de tecnologia da informação, a demanda é ainda maior e as empresas não exigem tanto conhecimento em inglês e muitas não exigem nem conhecimento em japonês. Nos 2 casos, o tipo de visto é praticamente o mesmo dos profissionais do campo da saúde e educação, visto de trabalho para trabalhador qualificado. Porém, para essas 2 áreas, você vai encontrar as vagas geralmente em sites aqui do Japão mesmo. O principal site de emprego aqui do Japão é o Indeed. Apesar da tela estar em japonês e assustar um pouco no início, você pode digitar em inglês o trabalho da sua área que você está procurando e as inscrições normalmente vão estar em inglês também. E você pode entrar em contato e na própria descrição da vaga vai estar, vocês dão todo o apoio para obter o visto. Outras opções específicas para quem procurar emprego nessas áreas aqui no Japão são os sites Gaijin Pot Jobs, que também está tudo em inglês, e o site Career Cross. Eu vou deixar na descrição os links para os sites, para quem estiver interessado poder pesquisar
Neste caso, vale a mesma observação que eu fiz anteriormente. No ato da renovação, será necessário a empresa atestar que você continua trabalhando lá e trabalhando na mesma área, né? Se eu não me encaixar em nenhuma das outras situações e ainda quero ir para o Japão, qual é a alternativa? A terceira alternativa, que é a mais trabalhosa, não é tão explorado pelos brasileiros, mas é muito explorado por estrangeiros que vêm de outros países. A terceira alternativa é você vir para o Japão com o visto de estudante da língua japonesa. Apesar de não significar exatamente um visto de imigração, é um visto de estudante, esse visto pode significar uma grande porta de entrada para quem pensa no longo prazo, já que o investimento é bem maior do que em outros países. É possível obter o visto comum de estudante, normalmente o prazo é de 1 ano. Nessa modalidade, o estudante contrata uma escola que vai dar aula para ele de segunda a sexta-feira. O estudante pode optar ou por morar no próprio alojamento da escola ou morar em casa de família, pode trabalhar por até 28 horas por semana, que significa que vai ter um dinheirinho aí para se manter e vai poder praticar também o idioma nesses trabalhos. E ao conseguir uma boa base de japonês, nada te impede a começar a procurar trabalhos diretamente com empresas japonesas. Por isso que é uma porta de entrada aqui. Para esse visto, você vai precisar primeiro encontrar a escola, planejar o início de quando você quer estudar, iniciar todo o processo de visto junto com essa escola. Além do custo, que é um pouco elevado, tanto do curso como da moradia, o governo japonês vai exigir que você comprove que você tem recursos para te manter aqui se precisar voltar. Nesse caso, você pode comprovar a renda, comprovar que você tem recursos junto com os dos seus pais de quem você mora, ou com quem você mora. Como os valores não são fixos e variam de escola para escola, eu prefiro não falar aqui. Mas eu vou deixar para vocês o link da escola que eu estudei e conheci pessoas que vieram do Brasil e de outros países nessa situação, inclusive pessoas que continuaram aqui. Essa escola que eu estou deixando o link tem atendimento em português e existem outras escolas no mercado também que com certeza pelo menos o atendimento em inglês pode fornecer. Eu listei essas 3 formas e estou chamando ela de viáveis porque eu conheço mais de um caso de pessoas que vieram com esses tipos de visto. Existem outros casos de pessoas que vêm do Brasil, como por exemplo as pessoas que são expatriadas por empresas ou programas de faculdade, programa do próprio governo japonês voltado para estudantes, só que são formas muito mais específicas. Nessas 3 formas que eu estou citando nesse vídeo, é maior a chance de você conseguir vir para o Japão. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixei os links aqui embaixo para quem quiser mais informações. Lembrando que o processo de imigração do Japão é tão complexo ou mais complexo que o de outros países. Mesmo tendo regras claras, cada caso de imigração é um caso. Todo consulado investiga caso a caso. Então sempre vai existir na internet ou conhecidos que não conseguiram ganhar do visto. Outros fatores mais macroeconômicos, como por exemplo o interesse do país, a situação da economia, também impactam na hora do consulado liberar o visto ou não. Se tiver perguntas dessas 3 situações que eu descrevi no vídeo, eu tenho um bom conhecimento, vou conseguir responder a maior parte delas. Se não souber, eu vou atrás da informação. Se tiver comentários e sugestão, por favor, me escrevam também. Deixe seu like se você gostou. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar sabendo dos próximos vídeos. Boa sorte, até a próxima!